Declaro abertos os trabalhos da sessão e solicito ao senhor secretário que nos faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Ordinária, realizada em 10 de outubro de 2007, presidente, senhora ministra Ellen Grace, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, pregou as seguintes processos: extradições, questão de ordem, inquérito e questão de ordem, petição. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Senhores ministros, não temos quórum constitucional hoje, portanto, vamos passar ao exame das questões que podem ser decididas com quórum reduzido. Chamo a julgamento, sendo relator o ministro Marco Aurélio, a ação rescisória 1451. Autores Irda Felisbina Vial de Lima e outros, réu município de São Bernardo do Campo. Presidente, talvez teremos sustentação da tribuna? Não, né? Não tenho nenhuma anotação, Sim. ministro Marco Aurélio. Talvez possamos resumir com a ementa. A correção monetária... Ação rescisória 1451, ministro. 1451. Correção monetária, termo inicial, digo na ementa, impossível assentar a violência e a literalidade da lei no fato de a decisão reincidenda haver fixado como termo inicial da incidência da correção monetária a data do ajuizamento da ação, por não se ter, na espécie, dívida líquida e certa. Constitucionalidade, aí nós temos uma matéria aqui que passa a exigir, né, a presença de pelo menos 8 integrantes. Constitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 6.899 de 81, no que direciona ao exercício imediato do direito, que é o direito inerente à cidadania, que é o de reclamar em juízo, né? Aí temos esse tema, né? Vamos ver aqui o voto, né? A conclusão. No voto, eu ressalto, não se tem como vulnerada a Carta da República, seria matéria constitucional, né? Eu sou revisora, ministro Marco Aurélio, Sim. e verifiquei que também, como parece a conclusão de Vossa Excelência, a decisão foi conforme aos precedentes do tribunal. Então, acho que nós podemos julgar. Eu consigno no voto. Na espécie, não se tem como vulnerada a Carta da República. Uma coisa é a igualização da pensão prevista na Lei Maior, e foi justamente esse fato jurídico que levou a primeira turma a transformar a improcedência do pedido formulado na ação ajuizada, né, em procedência. Algo diverso está ligado à atualização do débito, e aí verifica-se que, ao ajuizarem a ação, as autoras o fizeram sem mencionar os valores devidos, o que afastou a liquidez do pleito e conduziu à observância não do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 6.899 de 81, mas sim do artigo 2º, no que direciona a tomada da data do ajuizamento da ação como termo inicial da correção monetária. As autoras poderiam ter pleiteado em juízo o direito tão logo ocorrido vencimento. Deixaram para fazê-lo cerca de 4 anos após vencida a primeira prestação mensal. Tampouco se pode cogitar de inconstitucionalidade da Lei 6.899 de 81. A disciplina dela constante surge razoável, no que restaram distinguidas as espécies de dívida líquida e certa e aquela ainda dependente não só de prova, como também de apuração do valor. Em síntese, não se pode concluir, que aqui é que está o âmago da questão, que a decisão rescindenda na esteira de jurisprudência pacificada resultou em maltrato à literalidade de lei. Julgo improcedente o pedido formulado na inicial de folha 2 a 26, condenando as autoras à satisfação das custas
e honorários que arbitro aqui em 10% do valor dado à causa devidamente corrigido. Eu sou revisora no caso e a única divergência que tenho com o ministro Marco Aurélio é que eu já estava, desde logo, fixando os honorários em R$ 200. Vossa Excelência fixa em 10% sobre o valor dado à causa. Não sei nem qual é o valor da causa, né, atribuído à causa, geralmente não Mas corresponde ao conteúdo econômico da pretensão, fica muito aquém, né? Mas como se trata de pensão, eu estou fixando um valor módico de R$ 200. Mas acompanho Vossa Excelência se assim. Aqui foi dado o valor em 1998, R$ 2.220, né? Estaria dando aí 10% sobre esse valor histórico. Deixa eu ver aqui o dado, né? A prefeitura. São pequenos funcionários. Acolho a sugestão de Vossa Excelência para fixar honorários, né? No valor de Vossa Excelência. R$ 200 foi o que eu sugeri. 200 por autora? Não, R$ 200. O total. O total. Valores absolutos. Ajusto o voto para acompanhá-la. Colho os votos. Ministro Menezes Direito. Senhor presidente, a única observação que eu faria é que R$ 200 para honorário de advogado, venhamos e convenhamos, vida perdido. Esses honorários serão pagos ao município de São Bernardo do Campo. Eu observei também esse dado, né? Eu acho que deve deixar o critério geral de 10%. Talvez possamos cogitar da fixação. Não vamos discutir longamente sobre uma questão. Talvez possamos acessória. fixar, aí teríamos uma razoabilidade maior, né? Por autora, os R$ 200. São pequenos funcionários, R$ 200 Quanto? Pode ser muito, não? Eu então prefiro o critério que Vossa Excelência havia fixado inicialmente, 10%. Inicialmente, está bem. Está bem. Ajusto Fica bem, meu 10% voto. Ministro do Lewandowski. valor dado à causa devidamente corrigido. Ministro Lewandowski. Ministro Eros Grau. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro Carlos Brito. O tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do relator, julgou improcedente a ação rescisória. Sim. Em razão da exiguidade do quórum, eu gostaria de indicar adiamento da AO 1047, que estava pautada para hoje. Essa AO 1047. Ação originária 1047, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, revisor ministro Eros Grau. Luiz Antônio Batista e Ministério Público do Estado de Roraima. Havia uma sustentação oral prevista, portanto, indicado o adiamento pelo relator. Da mesma forma, as outras matérias para as quais se exige o quórum de 8 ministros, ou seja, a DPF 77, a DIN 2588, a DIN 2999, são essas. Todas. Também ficam adiadas a C 1621, 1620, 1763, ACO 1000. Bem. Chama a julgamento, sendo relator o ministro Carlos Brito, mandado de segurança 25.124, impetrante Ademilson Chagas, impetrado presidente da República. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, com sustentação oral ou não? Não há previsão. Trata-se, vou fazer um resumo então, Excelência. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Ademilson Chagas, contra ato do Presidente da República. Ato consubstanciado no decreto de 10 de setembro de 2004, que declarou de interesse social, para fins de reforma agrária, a Fazenda Catende, localizada no município de Carira, Sergipe. Argui o acionante a presença de vícios no procedimento administrativo levado à
a efeito pelo INCRA e procedimento conducente à desapropriação do imóvel. Vamos ver os vícios, vou ler os vícios alegados, ou vou ler as alegações de vício, alegações feitas pelo impetrante. Primeira, a ausência de notificação prévia da vistoria preliminar, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.629, de 1993. Segunda, violação do parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 8.629, devido a que o imóvel rural se encontrava invadido por integrantes do movimento do Sem Terra. Terceira alegação, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, considerando o fato da ausência de notificação ao impetrante quanto à reabertura do prazo para se manifestar sobre o laudo agronômico e o recadastramento do imóvel. Quarta, impossibilidade de desapropriação do imóvel, dada a situação de calamidade pública, então, experimentada pela região. Parágrafo 7º do artigo 6º da lei. Quinta, falta de notificação à Federação da Agricultura, exigível pelo artigo 2º do Decreto 2250, de 97. 6. Violação do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 8.629, devido a que o INCRA, ultrapassado o período de 6 meses da realização da vistoria do imóvel, desconsiderou a alteração que então se deu nas condições de uso da propriedade. Finalmente, não abatimento da área de reserva legal para efeito do cálculo do grau de utilização da terra. Senhora Presidente, de saída, afasto a preliminar arguída pelo Presidente da República, dado que, segundo a jurisprudência do Supremo, os vícios do procedimento administrativo, a cargo do INCRA, no caso, podem ser analisados por esta nossa Corte quando do julgamento de mandado de segurança. Também afasto 2 fundamentos do impetrante, dado que necessária a dilação probatória. São eles: a suposta invasão da propriedade por integrantes do MST, porquanto há dúvida nos autos de que as pessoas teriam invadido o imóvel a mando do proprietário dele, do proprietário do imóvel, não havendo também prova de que haja afetado a produtividade da fazenda. E a outra, impossibilidade de desapropriação dada a situação de calamidade pública. Essa verificação demanda dilação probatória incompatível com a via expressa do mandado de segurança. Também considerei insubsistentes outros 3 fundamentos do impetrante e o fiz com respaldo na jurisprudência nossa. Listo. A comunicação às entidades de classe de que trata o decreto 2250 somente é necessária quando tais entidades indicam a área a ser desapropriada, o que não foi o caso dos autos. Outra, o parágrafo 4º do artigo 2º da lei não fixa prazo de validade do laudo de vistoria ou termo final para a edição do decreto de declaração de interesse social. E a terceira é de ser excluída da área total do imóvel desapropriado, para efeito de cálculo do grau de utilização da terra, apenas a reserva florestal averbada às margens da escritura, o que não havia. Agora, senhora Presidente, senhores ministros, eu acolho os outros 2 fundamentos de que se valeu o acionante. Explico. Entendo que houve falha, houve vício na notificação da vistoria prévia. O impetrante foi notificado da vistoria, isso é fato. Mas no dia aprazado, o servidor do INCRA compareceu e não realizou seu trabalho, dada a suposta invasão pelo movimento do Sem Terra. Quase um mês depois, sem que houvesse nova notificação, compareceu à Fazenda Catende, o fiscal, e efetuou a vistoria, o agente. Por fim, quanto à notificação do laudo agronômico, o acionante foi intimado, é verdade,
mas devido à greve no INCRA, não teve acesso aos autos. O que fez ele? Requereu a abertura de novo prazo. O INCRA concedeu o novo prazo, porém não intimou o impetrante dessa concessão, de modo que o laudo não pôde ser contestado. Ou seja, houve esses incidentes no procedimento administrativo que me parecem afetar a pureza do princípio do contraditório e da ampla defesa, especificamente para esse tipo de desapropriação. Eu, por esses dois fundamentos, concedo a ordem. Eminente relator, concede o mandado de segurança. Ministro Menezes Direito. Presidente, eu vou pedir vênia ao ministro Carlos Aires para divergir. Eu estou entendendo que, no caso, trata-se de um decreto de expropriação para fins de reforma agrária. Perfeito. Houve um procedimento administrativo. E nesse procedimento administrativo se está atacando dois segmentos. O primeiro no que concerne a elaboração do laudo agronômico, que me parece ser necessário para a comprovação desta invasão o exame da prova dos autos, porque há afirmação em sentido contrário, de que teria havido 3 notificações. O segundo, no que concerne ao próprio vício do procedimento administrativo, mas, pelo que se deduz das informações que estão aqui, houve, como disse o ministro Carlos Aires, e foi extremamente preciso nesse ponto, 3 notificações, incluída a notificação para a vistoria. Essa vistoria não foi realizada no ato e a parte já estava representada por advogado. Logo, a sequência do procedimento administrativo não conduziria à sua nulidade. Então, me parece que esses dois fundamentos que estão abordados, tratados, enfrentados no mandado de segurança, não serviriam para a concessão da ordem por 2 fundamentos. O primeiro fundamento é que, para o exame da efetiva violação desse procedimento administrativo, impor-se-ia o exame em matéria de prova, que é incompatível com o mandado de segurança. E segundo, que ainda que se admitisse não ter havido a notificação 4ª posterior, essa ausência de notificação, considerando o quadro existente nos autos, em que a parte já estava com o advogado, pelo menos é o que dá conta aqui o memorial apresentado, não haveria como identificar-se a necessidade de uma 4ª intimação pessoal, notificação pessoal. Não bastasse isso, pelo menos na minha compreensão, louvando o voto do eminente ministro Carlos Aires Brito, eu entendo que o que foi atacado foi o decreto presidencial. E não existe nenhuma exigência legal que o decreto presidencial de expropriação seja precedido por qualquer procedimento administrativo específico, porque ele é uma mera manifestação do interesse social da administração em promover a reforma agrária. Então, por esses 3 fundamentos, compreendendo as razões que foram tão bem delineadas pelo voto preciso do eminente ministro Carlos Aires Brito, peço vênia a Sua Excelência para denegar a ordem. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor Pois não, ministro. eminente ministro Carlos Alberto Direito, é sempre uma honra debater com Vossa Excelência nesta nossa corte. Houve mesmo 3 notificações, porém todas foram anteriores à vistoria. A vistoria que não houve, não se realizou. Há jurisprudência nossa dizendo que vícios de procedimento administrativo, podem ser analisados no mandado de segurança. O processo administrativo de desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária, ele tem especificidade. E aqui a desapropriação é sanção. Com mais razão. Daí a necessidade de se levantar dados no processo administrativo. Porque tem caráter sancionatório. Mas veja, ministro Olha, Marco Aurélio, só para repetir. se eu puder fazer uma intervenção, ministro Pois não. presidente, veja que na expropriação, o direito da parte alegado por vício do procedimento administrativo não ficará obstado quando do procedimento próprio da expropriação. Porque o decreto expropriatório é uma mera manifestação do interesse social. Ele não tem nenhuma exigência prévia para que o decreto seja expedido.
ele pode ser expedido até independente da notificação. No processo de expropriação, aí sim pode-se discutir essa temática toda, mas não anular o decreto de expropriação, que é uma simples manifestação de interesse social. Isso, pelo menos na minha compreensão, vai coartar o Estado de apresentar as suas razões de interesse social no processo administrativo de expropriação, e então poder-se-á, claro, discutir, examinar todas as questões relativas à subsistência da manifestação de interesse na execução da expropriação. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu peço vista dos autos. Pois bem. Após o voto do relator que concede a ordem e do voto do ministro Menezes Direito que a denega, pediu vista ao ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Joaquim, Vossa Excelência tem um pedido de vista no agravo regimental na medida cautelar na reclamação 3.177, agravante à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICOM, e agravado o governador do Estado de Minas Gerais. A última decisão que eu tenho apontado é a seguinte: após os votos dos senhores ministros Carlos Veloso, relator, Marco Aurélio Sepúlveda Pertence, que homologavam a desistência, pediu vista dos autos do senhor ministro Joaquim Barbosa. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, trata-se de reclamação da relatoria do ministro Carlos Veloso, que trouxe a julgamento pelo Pleno em 30 de novembro de 2005. Trouxe a julgamento nessa data o agravo regimental contra a decisão de folhas 72 e 75, oportunidade em que eu pedi vista. Retomo os fatos relevantes que precederam a decisão agravada. Em 12 de março de 2005, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais o ato de nomeação de Antônio Carlos Dorgal de Andrada ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Em 14 de março daquele ano, foi ajuizada a presente reclamação com pedido de liminar para que se suspendesse a posse do novo conselheiro. Alegou-se que a nomeação baseava-se em dispositivo da Constituição Estadual, cuja eficácia fora suspensa por cautelar deferida na ADIM 3.361 da relatoria do ministro Eros Grau. Em 18 de abril de 2005, o eminente relator da reclamação indeferiu a liminar, destacando que a composição do Tribunal de Contas de Minas, naquele momento, se adequava à jurisprudência desta Corte. Com o indeferimento da liminar, o senhor Antônio Carlos Dorgal de Andrada requereu sua posse imediata no cargo de conselheiro. O pedido, todavia, foi rejeitado pelo presidente do Tribunal de Contas Estadual em 20 de abril de 2005, sob o fundamento de que se fazia necessário aguardar a decisão definitiva na ADIM 3361. A alegação é de que havia apenas uma medida cautelar e não um julgamento final da ADIM. Em 2 de maio de 2005, a reclamante interpôs o presente agravo regimental contra a decisão que indeferiu a liminar, alegando que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Constituição Estadual impugnados na ADIM 3361 poderia ensejar a nulidade dos atos do conselheiro inconstitucionalmente nomeado. Na sessão de 6 de outubro de 2005, o plenário desta Corte declarou em julgamento final a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 78 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Observo ainda que nas informações prestadas às folhas 23 e 39 e 70, a Assembleia Legislativa afirmou que os dispositivos da Constituição Estadual arguídos na ADIM 3361 haviam perdido aplicabilidade desde 2004, quando a proporção permanente prescrita pela súmula 653, ou seja, 4 conselheiros escolhidos pela Assembleia e 3 pelo governador, já havia sido alcançada. Sustentou ainda a Assembleia
que a realização da indicação na forma pretendida pela reclamante quebraria a proporção sumulada, uma vez que o Tribunal de Contas passaria a compor-se de 4 conselheiros indicados pelo governador. O governador do Estado de Minas Gerais, em suas informações, também defendeu o ato. Conforme se depreende das informações apresentadas, assim ficaria composto o Tribunal de Contas de Minas com a nomeação atacada nesta reclamação. Conselheiro Flávio Regis Xavier de Moura e Castro, indicado pelo governador. Conselheiro Cilo da Silva Costa, indicado pelo governador. Conselheiro Antônio Carlos Dorgal, que é objeto da impugnação, indicado pela Assembleia. Conselheiro Simão Pedro Toledo, indicado pela Assembleia. Conselheiro Eduardo Carone Costa, auditor, indicado pelo governador. Conselheiro Elmo Braz Soares, indicado pela Assembleia. Conselheiro Vanderlei Geraldo de Ávila, indicado pela Assembleia. Portanto, 4 indicados pela Assembleia e 3 pelo governador. Ocorre que, depois de interposto o agravo regimental em 3 de maio de 2005, a agravante requereu a homologação da desistência da reclamação, argumentando que esta teria perdido o objeto após a suspensão da posse do novo conselheiro por decisão do presidente do Tribunal de Contas. Noto inicialmente a esse respeito que a argumentação sobre a perda de objeto da reclamação é irrelevante, pois caso esta Corte julgasse procedente a reclamação, o ato seria anulado, independentemente da posse do novo conselheiro. Assim, o que se discute é a desistência pura, abstraídos os motivos alegados. A esse respeito, o Estado de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa Estadual manifestaram interesse no prosseguimento da reclamação, afirmando aplicar-se ao caso o princípio da indisponibilidade da defesa da ordem constitucional. O eminente relator da reclamação, ministro Carlos Veloso, examinou o pedido no agravo regimental para negar-lhe provimento, mantendo o indeferimento da liminar. Entretanto, ante o requerimento de desistência da autora e entendendo que aspas, a reclamação não é ação no exato sentido processual do termo, fecha aspas, o eminente relator levantou questão de ordem sobre o cabimento do pedido de desistência, votando pela homologação do requerimento, no que foi acompanhado pelos ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence. Verifico ainda que o senhor Antônio Carlos Andrada tomou posse no cargo de conselheiro em 16 de fevereiro de 2006, conforme certidão trazida aos autos pelo próprio interessado. Na sessão em que pedi vista dos autos, eu adiantei minha inclinação a considerar também a reclamação como ação constitucional submetida ao princípio da indisponibilidade. Destaco da manifestação do Estado de Minas Gerais, aspas, a necessidade pública de controle que gera a natureza objetiva do processo em questão afasta regras adjetivas do Código de Processo Civil. Isso porque o interesse que se tem em vista não é o do requerente, mas sim o da coletividade em ver a norma declarada inconstitucional ou constitucional. O Supremo, desse modo, tem reconhecido que o caráter objetivo do processo de controle abstrato de constitucionalidade obsta, de ordinário, a incidência de normas típicas dos processos de índole subjetiva. Essas peculiaridades todas, em especial o princípio da indisponibilidade, derivam do fato de as ações abstratas de controle de constitucionalidade veicularem pretensões diretamente ligadas à satisfação do interesse público, que não pode ficar na dependência dos caprichos subjetivos que orientam as decisões momentâneas dos legitimados ativos. Fecha aspas. Digo eu, o eminente relator, ministro Carlos Veloso, em questão de ordem, votou pela homologação da desistência por entender que a reclamação não é ação no exato sentido processual do termo. A partir desse entendimento, assim também, votou o eminente ministro Marco Aurélio, destacando que o Código de Processo Civil
suplantou regra do regimento interno, possibilitando que a desistência surta efeitos independentemente do pronunciamento judicial sobre o pedido, salvo em casos de vedação legal. O ministro Pertence também acompanhou o eminente relator, mas frisando outro fundamento, que o Procurador-Geral da República sempre será legitimado para evitar a desistência motivada por aspas, composições menos republicanas, fecha aspas. O ministro Pertence, por outro lado, considerando que, no caso, o reclamante fora também o autor da ação direta, cuja decisão alegadamente teria sido ofendida, ponderou que o problema, aspas, tem de ser pensado, fecha aspas. De fato, digo eu, o notável processualista, ministro Amaral Santos, ao dissertar sobre a natureza da reclamação na sessão plenária desta Corte de 11 de novembro de 1970, reclamação 831, dificilmente imaginaria no que esse instituto viria a se transformar. Veio a ampliação da legitimação ativa na reclamação 1880 para a alegação de ofensa ao efeito vinculante da declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade em controle concentrado. Discute-se agora a transcendência dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em breve, teremos a aplicação das súmulas vinculantes. Nesse contexto, realmente talvez seja necessário atualizar o debate sobre a natureza da reclamação, se se trata de ação, recurso ou remédio incomum, como discutido no início do Instituto. Creio que a melhor forma de iniciar esse debate seja considerar como ponto de partida que, independentemente de sua natureza, a reclamação se refere a várias hipóteses de defesa da função constitucional dessa Corte. Para a perspectiva da prática consolidada, em alguns casos, a reclamação se enquadrará na clássica descrição de seus efeitos processuais. Mas, para a perspectiva dos anos vindouros, para a afirmação das decisões desta Corte sobre constitucionalidade, especialmente na afirmação de garantias fundamentais, a reclamação será inequivocamente uma espécie de writ, ou até mesmo como efetivo recurso per saltum, destinado a restaurar o respeito à Constituição. Mesmo que se considere que a reclamação não é ação, o que transformaria a desistência em ato potestativo da parte, é de se considerar que essa regra processual se vincula à noção de interesse relacionado ao fundo do direito. Assim é que José Carlos Barbosa Moreira esclarece, por exemplo, que, aspas, a desistência do recurso, verbo e graça, não faz aí transitar em julgado a decisão recorrida, a não ser que todos os litisconsórcios recorrentes desistam, fecha aspas. Mas daí a primeira pergunta: em que direito se funda o interesse do legitimado para a reclamação neste caso? Por ficção constitucional, é a pretensão objetiva de defesa da ordem constitucional, ainda que decorrente de alguma motivação de índole subjetiva. Pode o reclamante renunciar a esse tipo de direito público? Parece-me que não. Daí eu entender que procede a argumentação do Estado de Minas Gerais e da Assembleia Legislativa, que repudiaram a possibilidade da desistência. Mesmo que se considere que a reclamação é uma ação, a mesma conclusão se imporia. Surge outra dúvida: por que é de se admitir a desistência em mandado de segurança, mas não na reclamação? A sutileza, no caso, é a vinculação do objeto da reclamação à afirmação do efeito vinculante das decisões em controle concentrado. No caso, essa conclusão é patente, pois a entidade reclamante é a mesma que ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade. Mas a própria natureza do controle objetivo obrigaria que também não coubesse desistência quando a reclamação fosse ajuizada por outro interessado. Vejo nesse ponto similitude com a disciplina da ação civil pública, para concordar com as oportunas considerações do ministro Sepúlveda Pertence. Realmente, pode o Procurador-Geral impedir desistências para evitar acordos escusos.
Mas disso extrai uma dúvida prática. Hoje, não se intima o Procurador-Geral para dizer se assume a reclamação. Essa providência seria necessária, caso se entendesse cabível a desistência. Mas acho que essa seria uma construção jurisprudencial sofisticada e complexa, pois imporia ao Tribunal e ao Procurador-Geral a difícil tarefa de identificar esse tipo de acordo escuso. A regra mais adequada já está na sistemática do controle concentrado atual, ou seja, vedar-se a desistência. Serve para dar ao Instituto o devido peso institucional, para que o requerente não o maneje de forma irresponsável, assim como para resguardar, ao menos em tese, o interessado hipossuficiente que possa vir a sofrer as pressões para contemporizar. Essas observações são relevantes, pois a jurisdição constitucional brasileira, em seu atual estágio de desenvolvimento, cresce em tamanho e em complexidade. Sem a provocação do cidadão e da sociedade civil, parece que o modelo não se completará. Ressalvo, porém, que para outras hipóteses de reclamação, que não a de alegação de ofensa à decisão em controle concentrado, deixo de firmar essa mesma conclusão de forma peremptória. Será conveniente examinar caso a caso para afirmar uma jurisprudência consistente sobre a matéria. Ressalto mais uma vez que, no caso, impressiona-me o seguinte fato: a associação que ajuizou a presente reclamação é a mesma entidade que propôs a ADIM 3361, cuja decisão cautelar queria ver respeitada. Suspensa a posse do senhor de Andrada, ato que supostamente violaria a decisão desta Corte, a entidade requereu a homologação da desistência da reclamação. Curiosamente, finalmente empossado no cargo o mencionado conselheiro, persiste a associação no pedido de desistência da reclamação. Acontece que o pedido de desistência foi manifestado quando ainda estava pendente o julgamento da ADIM, sem que o ato atacado, ou seja, a indicação pela Assembleia, tivesse sido efetivamente revisto, o que poderia gerar a prejudicialidade da reclamação. Ante o exposto, senhor presidente, resolvendo a questão de ordem formulada pelo ministro Carlos Veloso, eu dele divirjo para indeferir o pedido de desistência por ser incabível no meu entendimento. Vossa Excelência indefere a desistência. Presidente, Não homologa. presidente, apenas Não homologo. como remanescente Sim. no tribunal, considerados aqueles que já emitiram entendimento. Ressalto que precisamos levar em conta a razão de ser da indisponibilidade quanto à ação direta de inconstitucionalidade, quanto à ação direta de constitucionalidade. É única. O processo é objetivo. Aqui na reclamação, não. Nós temos interesses subjetivos e, portanto, se existem, não há como estender o fenômeno da indisponibilidade, né, a esse processo. Daí o voto. Onde estaria a subjetividade aqui? Quem propôs a ADIM foi a associação. Sim, e aí Quem houve está o pedindo esgotamento do desistência é a ofício associação. jurisdicional por parte do Supremo, Não é o beneficiário. declarando-se a inconstitucionalidade da lei. Eu fico a imaginar, não esse caso concreto que diz respeito ao preenchimento de vaga na Corte de Contas, mas inúmeras situações, inclusive na área do direito público, em que se multiplicam os interessados na prevalência do que decidido pelo tribunal no processo objetivo. A estendermos a indisponibilidade à reclamação, algo que nunca prevaleceu no tribunal, nós teremos que estender de forma linear, apanhando todos os casos, né? Mas Fazendo essa distinção, que para mim é substancial, e ressaltando mais uma vez que em direito o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio, né?
Me perdoe o ministro Eros Grau, sei que Sua Excelência não comunga, né, com essa máxima, né? Mas eu mantenho o voto proferido, né, acompanhando, no caso, aquele que foi prolatado pelo relator, ministro Carlos Veloso, que teve o endosso também do ministro Sepúlveda Pertence. Eu fiz as ressalvas no meu voto. Eu não estendo esse meu entendimento a todas as hipóteses de reclamação. O dado importantíssimo para mim, nesse caso, reside no fato de que foi um dos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade que ingressou com a reclamação. E é esse legitimado que está pedindo desistência. Eu acho que, nesse caso, não cabe. Não cabe a desistência. Eu acho que a natureza subjetiva, a natureza objetiva do controle concentrado deve primar sobre interesses objetivos que, aliás, não são sequer visualizáveis nesse caso, já que é uma associação que está pedindo a desistência. Se os meus pares me permitem, eu também faço essa distinção entre a reclamação e a ação direta de inconstitucionalidade. Porque se a ação direta de inconstitucionalidade visa a defender os comandos constitucionais, ela sai em defesa da integridade normativa da Constituição, é um mecanismo de pronto-socorro da Constituição Federal. A reclamação sai em defesa não da Constituição, mas do guardião da Constituição. É um processo subjetivo e não objetivo, na medida em que guarda o guardião, naquelas duas situações conhecidas, ou nos dois pressupostos, para impedir a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade das nossas decisões. Então, o processo em si da reclamação, embora de matriz constitucional, embora de atalho, porque se chega diretamente ao Supremo Tribunal Federal, é pé salto, abrindo, portanto, o nosso controle concentrado, mas, aliás, não é o nosso controle concentrado, possibilitando, não é, a abertura pé salto da nossa jurisdição. Eu entendo que se trata de um processo de índole subjetiva e, portanto, a princípio, passível de desistência. Diferentemente da ADIM, não se permite a desistência em ADIM, dado o caráter altruístico, não é, da ADIM. Tem essa natureza de ultrapassar qualquer interesse subjetivo entre partes para postular a integridade da suprema lei, da Magna Carta do país. Esse caráter altruístico, não é, transubjetivo da ADIM é que me parece incompatível com o Instituto da Desistência. Mas não vejo essa mesma dignidade, não é, essa elevada estatura, digamos, sistêmica, no manejo da reclamação. Eu concordaria com Vossa Excelência, ministro Brito, caso, neste caso aqui, estivesse no polo ativo da reclamação o conselheiro, não é, beneficiário lá da norma. Mas não é ele, é a associação. É um dos legitimados do artigo. Se tiver um representado. Se tiver um representado, eu assinaria embaixo o entendimento de Vossa Excelência. E é por isso que eu fiz a ressalva no meu voto. Não estendo esse entendimento para todas as hipóteses de reclamação. Mas para essa hipótese aqui, é incompreensível que uma associação ingresse com uma ação direta, a Corte julgue inconstitucional a norma, tal como ela postulou, e, posteriormente, ela ingressa com a reclamação para fazer valer a decisão da Corte, e depois ela desiste. Ela certamente ficou impressionada com as linhas de Saramago, não o autor consagrado português, mas o desembargador que atuou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indeferindo a liminar do mandado de segurança impetrado pelo beneficiário da nomeação. Ministro Eros Grau. Eu vou acompanhar o ministro Joaquim Barbosa. A hipótese é muito específica, porque aí nós temos o quê?
nós não temos um indivíduo, mas nós temos uma entidade que representa vários indivíduos, e ainda que fossem dois. E trata-se aí de direitos que a ordem jurídica autoriza que sejam representados pela associação e que direitos esses que não pertencem à própria associação. Não é? De modo que eu não tenho dúvida nenhuma de, nessa hipótese, com a ressalva de que Sua Excelência não estende a todas as reclamações, e acompanhar. Agora, eu vou me permitir, senhora presidente, muito rapidamente, porque há mais de 3 anos, fazer um breve comentário a respeito da consideração do ministro Marco Aurélio, até porque eu tenho sempre muita preocupação com os anais do tribunal. Eu vou ser muito rápido, é que há 3 anos e alguns meses eu ouço Sua Excelência afirmar que em direito os meios justificam os fins. Eu nunca vi, se Vossa Excelência me permitir, uma descrição tão ácida do direito quanto essa. Eu, que me arrogo participar do movimento da crítica jurídica, que é um movimento de raízes bem definidas, que entendo que o direito se presta a permitir a fluência da circulação mercantil, etc., etc., eu nunca vi entre os meus companheiros de crítica do direito uma descrição, eu diria, tão ácida do direito, porque quando Vossa Excelência diz que os meios justificam os fins, significa que o direito não tem nenhum compromisso. Não é bem assim. Não, perdão, me perdoe. Faça-me justiça. Não potencializa o direito, né, a ponto de elevá-lo numa apoteose ao patamar maior. O que eu digo é que não posso tomar de empréstimo o fim para estabelecer o meio. Vossa Excelência diz. Não posso. Eu não levo em conta o objetivo a que eu quero chegar, com isso atropelando o direito. O que eu quis dizer é que, se vivemos em uma sociedade em que o direito é posto, ele justifica, na essência, né, a possibilidade ou não de se chegar a um certo resultado, sob pena de partirmos aí para o justiçamento, sob pena de estabelecermos o critério de plantão. Faça-me justiça. Não, é uma questão apenas, eu não quero, não vamos abrir debate, não vamos gastar tempo com isso, mas eu só quero deixar registrado que, na minha interpretação do que Vossa Excelência tem dito durante várias vezes... Vossa Excelência está, permita-me, interpretando mal a minha colocação, por isso é que eu a esclareci. Felizmente eu interpreto mal, só quero terminar dizendo como eu estava... Felizmente, interpreta mal não, Excelência. Vossa Excelência sempre interpreta bem. Mas eu, continuando a minha frase e agradecendo pela sua generosidade comigo, dizendo que eu sempre interpreto bem, nesse caso eu devo ter interpretado mal, porque eu vejo a afirmação de que os meios em direito justificam os fins, é que qualquer fim pérfido poderá ser alcançado desde que um bom advogado saiba trabalhar nos meandros do direito sem ferir nenhuma das possibilidades admitidas pela ordem jurídica. Nessa hipótese, qualquer fim, eu diria, mesmo que pérfido, poderia se justificar desde que os meios adotados fossem coerentes com a ordem jurídica. Como não é isso que Vossa Excelência pretende dizer, eu fico bastante feliz. Pretendo não, eu digo. Não pretendo apenas, eu lanço e busco justificar o que lançado. Vossa Excelência, então, não homologa. Não Eu acompanho o relator. acompanha o ministro Joaquim Barbosa. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência, como vota? Eu pergunto ao relator, só para ficar mais... O relator é o ministro Carlos Veloso. Ministro Veloso. Perdão, quando eu disse relator, é o ministro Joaquim. Muito bem. Ministro Carlos Brito. Eu tenho uma dúvida. Quem está desistindo da reclamação é uma associação, não é isso? A Triton. A Tricon, né, não? A Tricon, é a Tricon. Associação dos Tribunais. Dos Tribunais de Contas, etc, etc. Eu tenho dificuldade em dizer
que a indisponibilidade de jurisdição, que é própria da ADIM, se comunica à reclamação. Tenho muita dificuldade. São processos de índoles diferentes, com objetivos diferentes. Ministro Brito, vamos fazer aqui um exercício especulativo. Imaginemos que fosse o presidente da República ou a mesa do Senado ou da Câmara que tivesse proposto essa ADIM. Mas a indisponibilidade não pode ser norteada pelo envolvido no processo. E a própria Atricom, Foi o que eu pessoa coletiva, ressaltei. é verdade? Ela existe no processo objetivo que há uma porque é processo indisponibilidade. objetivo, É diferente. independentemente do requerido e do requerente. A Atricom, pessoa coletiva, pessoa jurídica, sem dúvida, pessoa plural, no entanto, é de direito privado. Eu acho Sim, que mas ela participa de um processo, de um procedimento de natureza eminentemente A pública. atividade dela se esgotou naquele se processo, esgotou. Eu ministro. também acho que se esgotou naquele... Eu peço vênia e homologo, sim, Pois não. a desistência. Ministro Carlos Brito homologa a desistência. Com isso, proclama o resultado, já que, no caso, o ministro Lewandowski não vota, já votou o seu... o ministro a quem ele sucede, o ministro Carlos Veloso, e também o ministro Menezes Direito, que sucede ao ministro Pertence, que também votava pela homologação. O tribunal, por maioria, homologou a desistência nos termos do voto do relator. E a relatoria agora... Ministro Brito, não? O que tem, ministro Brito? Já colhi o voto, ministro? Não, eu digo para redigir o acordo. Não. Quem? A relatoria permanece com o ministro Lewandowski, que é o substituto do ministro Carlos Veloso, Isso. também para a questão de ordem. Foi homologada a desistência. Senhores ministros, chama a julgamento agora, Vossas Excelências terão recebido uma lista de agravos regimentais em agravos de instrumento, a lista número 1. Todos esses agravos, e eles iniciam com agravo regimental no agravo de instrumento 661.372 de Minas Gerais, e se encerra no agravo regimental no agravo de instrumento 681.867 de São Paulo. Nesta lista, em todos esses agravos, esteve ausente do instrumento alguma peça obrigatória ou essencial à verificação da tempestividade do recurso extraordinário. Por isso, a todos estou negando o provimento. Há divergência? O tribunal, à unanimidade, negou o provimento aos agravos. A lista número 2, que também está com Vossas Excelências, diz respeito a embargos de declaração que eu recebo como agravos de instrumento. São embargos de declaração em agravos de instrumento que eu recebo como agravos regimentais. Esta lista tem início com os embargos de declaração no agravo de instrumento 646.338 de Minas Gerais e se termina com o embargo de declaração no agravo de instrumento 676.836, também de Minas Gerais. E a todos eles, eu estou, portanto, convertendo em agravos regimentais e aos agravos regimentais negando provimento, porque ausente do instrumento, peça obrigatória ou essencial a verificação da tempestividade do recurso extraordinário. Por isso, converto e depois nego provimento. Nesse caso, ministro Marco Aurélio... Fico, Excelência, apresentarei posteriormente a justificativa de voto Certo. para não tomar o tempo do colegiado. Está certo. A divergência, portanto, assinalada na espécie a posição do ministro Marco Aurélio, que não admite a conversão dos embargos de declaração em agravo de instrumento, o tribunal, por maioria, acolhe esta conversão e, por unanimidade, nega provimento aos agravos regimentais. Essa é a lista 2. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência é relator do agravo regimental na reclamação 4.947, agravante Armando Marques da Silva,
e agravado do Tribunal Regional da Primeira Região. Presidente, creio que posso resumir, né? E há outros O agravos. número é agravo regimental na reclamação 4.947. Cito a situação, eu posso resumir pela ementa. Reclamação, parâmetros, idêntica medida. O pronunciamento formalizado em reclamação beneficia os envolvidos. Descabe sobrepor medidas idênticas, ou seja, formalizar nova reclamação para ter-se a observância do que decidido em reclamação anterior, porque aí seria um círculo vicioso. Se descumpriria a decisão nessa segunda reclamação, viria a terceira. Quando o caso, se há realmente um pronunciamento a beneficiar o reclamante, adotado em idêntica medida, ele deve acionar a Corte para o cumprimento, para a execução. Cito os precedentes do plenário, né? 1, 2, 3, 4 precedentes, o último aqui citado da lavra da ministra Carmen Lúcia. E estou, no caso, desprovendo o agravo. O eminente relator nega provimento ao agravo. Há divergência? O Tribunal, unanimidade, negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. Ministro Joaquim Barbosa. Aqui ainda haveria um segundo argumento, né? Sim. Que não seria ele beneficiário da decisão que ele diz nesta reclamação descumprida. Pois não. Apenas para o colegiado ficar. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência é relator do agravo regimental na reclamação 3.336. Agravante o Estado do Rio Grande do Norte, agravado o juiz do trabalho da 4ª Vara de Natal. Senhora Presidente, trata-se de agravo interposto de decisão monocrática, com a qual eu julguei improcedente o pedido deduzido pela reclamante nos termos do artigo 161 do Regimento Interno. A reclamação fora ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a decisão da 4ª Vara do Trabalho, da 21ª Região, que, ao requisitar o pagamento de crédito diretamente ao reclamante, determinou o bloqueio de verbas públicas, caso configurada a hipótese de inadimplemento. O reclamante sustentou que a decisão, ao requerer diretamente ao sujeito passivo o pagamento do crédito, ofende a autoridade da decisão tomada por ocasião do julgamento da ADIM 3057. Alegou ainda ofensa à autoridade da decisão formada durante o julgamento da ADIM 1662, consistente no deferimento de ordem de bloqueio fundada em inadimplemento, ao passo que a única hipótese autorizadora da medida constritiva seria a preterição do direito de preferência do credor. As informações foram prestadas pela autoridade reclamada. Da decisão que deixou de conceder a medida cautelar requerida, a reclamante interpôs agravo regimental, cujo conhecimento foi prejudicado em razão do julgamento de mérito, nos termos do artigo 161. Em suas razões de agravo, a então reclamante reitera os 2 pontos pelos quais entende haver violação da autoridade dos acordos prolatados por essa Corte no julgamento da ADIM 3057 e da ADIM 1662, quais sejam a incompetência do juízo de primeira instância para expedir requisições de pequeno valor e a impossibilidade de determinação de bloqueio de quantia pelo simples decurso do prazo determinado pela autoridade reclamada para pagamento. Opinou o Procurador-Geral da República pela improcedência da reclamação. É o relatório, senhor presidente. O voto de Vossa Excelência. Observo que não há controvérsia quanto à classificação dos créditos que foram objeto da requisição de pequeno valor. O próprio reclamante reconhece que a dívida é de pequeno valor. Em diversas ocasiões, a Corte reconheceu que decisão que determina bloqueio de recursos públicos para pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido por lei estadual, não ofende a autoridade das decisões proferidas nas ADINs 3057 e 1662. Confira-se, nesse sentido,
o seguinte precedente. Precatório, dívida de pequeno valor, requisição, bloqueio de recursos públicos, ofensa à autoridade das decisões proferidas nas ADINs 3057 e 1662, e inexistência. Decisão apoiada em lei estadual que define obrigações de pequeno valor. Reclamação indeferida liminarmente. Agravo desprovido. Não ofende os acórdãos proferidos nas ADINs 3057 e 1062, a decisão que determina bloqueio de recursos públicos para pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido por lei estadual. Outro precedente, esse foi a reclamação 2.951. Outra, prossigo. Outro precedente, a de reclamação 2.568, da relatoria do ministro Eros Grau. Reclamação, execução direta de débitos de pequeno valor, precatório, afronta a decisão desta Corte no julgamento da ADI 1662, inocorrência. A questão relativa à possibilidade de execução direta de débitos de pequeno valor, independentemente de precatório, não foi objeto de discussão quando do julgamento da ADI 1672, pedido julgado improcedente. O mesmo teor é o agravo regimental na reclamação 2.998, relator ministro Sepúlveda pertence. Digo eu, a orientação da Corte representada pelos precedentes citados foi reafirmada por ocasião do julgamento da reclamação 3.270, agravo regimental, da relatoria do ministro Carlos Brito. Antes exposto, senhor presidente, e na linha dos precedentes já citados, nego provimento ao agravo. É como voto. O eminente relator nega provimento ao agravo. Há divergência? Ministro Menezes Direito? De acordo? Sem divergência, o Tribunal, unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência é relator do agravo regimental na reclamação 3020, agravante Carlos Isaías Sartorão e agravado Primeiro Tribunal de Alçada Cível de São Paulo. Senhor presidente, peço licença para resumir. Trata-se de uma reclamação ajuizada quando já transitada a decisão reclamada, transitada e julgada a decisão reclamada. Eu estou encontrando o óbice da súmula 734 desta Corte, estou negando provimento ao agravo regimental. O eminente relator nega provimento. Há divergência? O Tribunal, unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Esse é meio complicado, me dá outro. Veja outro de outro ministro enquanto eu reviso aquele ali. Senhores ministros, trago a julgamento suspensão, agravo regimental na suspensão de tutela antecipada número 111, proveniente do Ceará. É requerente aquele Estado e requerido o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Digo no meu relatório que cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Ceará de decisão que negou seguimento ao pedido de suspensão da execução da decisão que antecipou efeitos da tutela pleiteada nos autos da ação ordinária número tal, ao entendimento de que a controvérsia deduzida na origem não envolve questões de índole constitucional. Sustenta o agravante, em síntese, que o pedido inicial está consubstanciado no que é determinado no artigo 42 caput e parágrafo 1º, bem como no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição de 88. Este é o relatório. O meu voto é o seguinte: a decisão ora gravada tem o seguinte teor. Preliminarmente, examina a competência da presidência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente pedido de suspensão de tutela antecipada. Ao Supremo Tribunal Federal, digo eu, compete apreciar pedidos de suspensão quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional.
Essa não é a hipótese dos autos. Com efeito, observo que a controvérsia deduzida na origem diz respeito ao preenchimento ou não dos requisitos necessários ao ingresso no curso de habilitação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, regulado por legislação ordinária específica. No caso, o debate gira em torno da interpretação dada a dispositivos contidos nas leis estaduais 13.438 e 10.236, bem como na Lei Complementar 95 de 98. A própria decisão que se pretende suspender deixa claro o entendimento ora esposado, quando bem sintetiza que o autor fundamenta seu pedido no artigo 32, parágrafo 2º da Lei Estadual número tal e artigo 11, inciso 3º da Lei Complementar 95 de 98. Cola, doutrina e jurisprudência relacionadas exatamente à matéria em questão. Ademais, ao analisar idêntico pedido formulado na origem, a presidência do Tribunal de Justiça do Ceará assim se manifestou, aspas, na espécie, constata-se de plano a improcedência da alegação posta pelo Estado do Ceará. Deveras, o disposto no artigo 37, parágrafo 2º da Lei Estadual 13.438, não derroga a previsão do artigo 12, letra D, da Lei Estadual, novamente Lei Estadual 10.236, haja vista ser essa específica com relação ao caso em tela, ao passo que aquela reveste-se apenas de caráter autorizativo no tocante à possibilidade de o comandante-geral do Corpo de Bombeiros baixar instruções, etc., etc. É dizer, não se está a discutir na ação ordinária questões de índole constitucional, mas sim de legalidade, o que não enseja a competência da presidência para apreciação do presente pedido de suspensão. E eu transcrevo parte do parecer da Procuradoria da República no mesmo sentido. Por isso é que neguei seguimento ao pedido. Entendo que a decisão agravada não merece reforma, isso digo agora na resposta às alegações postas, e que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Por isso, nego provimento ao agravo regimental. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto da relatora. Sim. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência é relator do agravo regimental na reclamação 5.446, agravante à União, agravado o juiz federal da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Guaratinguetá. Presidente, é aquela situação concreta em que há ato do relator preconizando a juntada ao processo revelador da reclamação do acórdão tido como inobservado pela autoridade reclamada e a falta do cumprimento dessa diligência. Mantenho a convicção sobre a matéria, entendo que a inicial deve vir ao judiciário acompanhada das peças que são próprias a ela inicial e, por isso, desprovejo o agravo. Aqui, presidente. Não, sim, era justamente isso, né? Porque eu tenho um ponto de vista isolado. Né? Tá certo. Ministro Marco Aurélio, portanto, nega provimento. Ministro Direito. Ficar isolado, perdão, não ouvi Vossa Excelência. Eu não fico mais isolado. Ministro Direito, o voto de Vossa Excelência. Mais companhias, né? O voto de Vossa Excelência, ministro do Direito. Eu acompanho o voto do ministro Marco Aurélio? Pois não. Ministro Ricardo Lewandowski? Data vênia divirjo. Dá provimento. Ministro Eros Grau? Acompanho o ministro Barbosa. Ministro Lewandowski? Com a divergência. Ministro Joaquim, também? Dá provimento. Ministro Carlos Brito, também.
O tribunal, por maioria, vencido o relator, ministro Marco Aurélio, e o ministro Menezes Direito, dá provimento ao agravo regimental. Lavrará o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Marco Aurélio, mesma sorte para o agravo regimental na reclamação 5.036, é isso? 5.036. Também agravante à União, agravado o juiz de Guaratinguetá. A anterior qual foi, presidente, só para... A anterior era 5.446. Tá bem, exato. É a mesma hipótese, não é? Mesma situação. Chamo, portanto, a julgamento o agravo regimental na reclamação 5.036, de que é relator o ministro Marco Aurélio, agravante à União, agravado o juiz federal da primeira vara de Guaratinguetá. O relator nega provimento, seguido pelo ministro Carlos Alberto Direito, enquanto dão provimento os ministros Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Carlos Brito. Portanto, o tribunal, por maioria, dá provimento ao agravo regimental, vencidos o relator e o ministro Menezes Direito, lavrando o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Marco Aurélio, nós temos mais um de Guaratinguetá. Aliás, nós temos vários de Guaratinguetá, agora que eu estou percebendo. Não. De Guaratinguetá são mais dois. O agravo regimental na reclamação 5.062 e o agravo regimental na reclamação 5.206. Idêntica proclamação. O tribunal, por maioria, vencido o relator e o ministro Menezes Direito, dá provimento aos agravos regimentais, números 5.062 e 5.206. Lavrará os acórdãos o ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Marco Aurélio, agora agravo regimental na reclamação 5.269, agravante à União, agravada à turma recursal do Juizado Especial Federal do Maranhão. Há dois processos que me parecem idênticos, não, três. Este 5.269, o 5.272 e o 5.288. Exato. Podemos chamar em conjunto? Matéria. Certo. Então, chama a julgamento agravos regimentais nas reclamações 5.269, 5.272 e 5.288, de que é relator o ministro Marco Aurélio, agravante à União e agravada a turma recursal do Juizado Especial da Seção Judiciária do Maranhão. É idêntica a matéria, ministro Marco Aurélio? Idêntica, presidente. Então, proclamo o resultado. Nestes casos também, vencido o relator e o ministro Menezes Direito, o tribunal, por maioria, dá provimento aos agravos regimentais, lavrando o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. O que você tem? Tá. Ministro Carlos Brito, eu tenho aqui vários agravos regimentais, indago Vossa Excelência se eles julgar em comportam julgamento conjunto. O tema é o mesmo. O tema é o mesmo. Reclamação a tese é a mesma. 3.030. Isso. Só para Vossa Excelência conferir. 3.030, 3.424, 3.420, 2.921, 2.905. Isso. 2.781. Isso. 2.598, 2.809 e 2.747. Ainda a 2.909. Isso. Ainda existe mais uma, 2.905. 2.905. Mesma matéria? Mesma matéria. Então, chama a julgamento todos esses agravos regimentais em reclamações, de que é relator o ministro Carlos Brito. Esses agravos se insurgem contra a decisão singular minha, negando seguimento à reclamação. Há vários processos de reclamação. Quanto à alegação de desrespeito à decisão proferida na ADIM 2797, eu estou assentando medida cautelar, eu estou assentando o prejuízo da reclamação
porque já houve julgamento de mérito. Sobreveio o julgamento de mérito na ADIM 2797, declarando a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal. Logo, as decisões que o reclamante aponta como desrespeitadas não mais existem no mundo jurídico. E quanto a desrespeito à decisão nossa proferida em reclamação, como reclamação é processo subjetivo, não tem efeito vinculante, não desafia o manejo de outra reclamação. Por isso, eu estou negando provimento aos agravos. Vossa Excelência está Negando provimento aos agravos. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, negou provimento aos agravos. Ministro Eros, não tem nada? Senhores ministros, chama a julgamento agravo regimental na suspensão de segurança 2287. De minha relatoria, agravante Ergon Engenharia Limitada e agravado Estado da Bahia. É o seguinte o relatório. Cuida-se de agravo regimental interposto por Ergon Engenharia, da decisão proferida pelo então presidente desta Corte, ministro Maurício Correia, que deferiu o pedido de suspensão da execução do acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do mandado de segurança número 10.979. O acórdão impugnado no presente pedido de suspensão determinou o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 16.103.781,83, ao entendimento de que teria ocorrido preterição do direito de precedência da impetrante no pagamento de precatório. A agravante sustenta em síntese, primeiro, a ocorrência de equívoco na decisão agravada ao asseverar, com base na certidão de folhas 43, que houve precipitação na expedição do precatório, número tal, por não ter transitado em julgado a decisão do juízo da execução e que a empresa jamais teria se insurgido contra a exclusão do precatório da ordem cronológica, além de não ter comprovado a sua preterição. Segundo, regularidade da emissão do precatório número tal, dado que a referida execução transitou em julgado em 95, tendo o juízo de direito da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador requisitado em 18 de junho de 96, nos termos do artigo 730, inciso 1º do CPC, a emissão do precatório ao presidente do Tribunal de Justiça, certo que o Estado da Bahia superou em quase 20 dias o prazo para a propositura de embargos, opostos, afinal, em 9 de outubro de 95, apesar de o mandado de citação ter sido juntado aos autos em 10 de agosto de 95, consoante se infere da leitura do acórdão proferido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça nos autos da apelação civil número tal. Decisão esta que foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, o que transitou em julgado em 99 foram os embargos à execução opostos intempestivamente conforme certidão de folhas 43 e não o processo de execução. Terceiro, a liquidez do precatório número 800.445, na medida em que o seu valor foi devidamente provisionado pelo Estado durante o certame licitatório e os cálculos de atualização foram efetuados pela Central de Cálculos do Tribunal de Justiça. Quarto, a omissão do presidente do Tribunal de Justiça em relação ao sequestro de verbas públicas, porquanto o Estado da Bahia preteriu o precatório 800.445, retirando-o do primeiro lugar da ordem de pagamento e devolvendo-o ao Tribunal de Justiça sem que sua presidência houvesse solicitado isso, o que fere a ordem jurídica. Quarto, inexistência de lesão à ordem ou à economia públicas, dado que o crédito em questão se originou de obras realizadas pela empresa e o Estado da Bahia gastou só com publicidade e propaganda no exercício de 2002 mais de 45 milhões de reais. Por último, a ocorrência de afronta ao princípio da tripartição de poderes. Nas suas contrarrazões, o Estado da Bahia sustenta o seguinte: não ocorreu preterição ao direito de preferência da agravante, na medida em que o Estado da Bahia não realizou qualquer pagamento de dívida requisitada por precatório mais antigo, ainda que não há possibilidade de equiparação da não inclusão da verba precatória no orçamento com
com a preterição do direito de preferência no pagamento de precatório, ainda que é irrelevante a discussão em relação à data do trânsito em julgado, porquanto o agravado tem por suficientemente comprovado que o trânsito em julgado deu-se efetivamente em outubro de 99, pois a própria arguição de intempestividade era objeto dos recursos interpostos. Além disso, tal situação foi suficiente para o reconhecimento pelo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia de precipitação na expedição do precatório em 96, e, em decorrência desse reconhecimento, o precatório então expedido restou excluído da ordem de apresentação, por decisão não contestada pela empresa agravante, e transcorreu in naubis o prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança. Ainda que não existe prova nos autos do mandado de segurança em apreço de que tenha ocorrido preterição do direito de preferência da agravante, única hipótese capaz de ensejar o sequestro de verbas públicas. Ocorreria grave lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa e lesão à economia pública, ante o sequestro repentino e irregular de verbas orçamentárias com destinação própria, em afronta ao artigo 100, parágrafo 2º da Constituição. A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo regimental. A agravante Ergon Engenharia apresentou a certidão da 8ª Vara de Fazenda Pública de Salvador de trânsito em julgado da execução em tela, ocorrido em 20 de agosto de 95, um parecer da Consultoria Jurídica da Presidência do Tribunal de Justiça e outros documentos, sustentando em síntese que o precatório foi excluído da ordem por iniciativa unilateral e absoluta ousadia do Estado, através de sua Procuradoria, ao se arvorar na posição de juiz, devolvendo o precatório, retirando-o da ordem cronológica de apresentação, em claro atentado à dignidade da Justiça, atitude veementemente combatida e contestada pelos advogados da empresa credora e comprovada em parecer da Consultoria Jurídica da Presidência do próprio TJ Bahia. Fecho aspas. Ainda alega a inexistência de qualquer pronunciamento do tribunal ou de seu presidente no sentido de determinar a exclusão do precatório, a inexistência nestes autos de cópia de petição em que o Estado da Bahia explicita a exclusão do precatório 800.445 da ordem cronológica, quando este ocupava o primeiro lugar da fila, sem qualquer determinação da presidência do Tribunal de Justiça, o que caracteriza a arbitrariedade. Teria ocorrido preterição do precatório, da ordem cronológica de pagamentos, consubstanciada na sua, aspas, retirada da sequência de pagamentos, pois, ao ser um precatório excluído, outro passará a ocupar aquela situação preferencial, preterindo assim o direito de precedência, fecho aspas. A existência ainda de prova da referida preterição ante o fato de que a ação de desapropriação número 456, que gerou o precatório número 30/97, já foi liquidada pelo Estado da Bahia, via acordo. E diz ainda, se divergência, aspas, houve nos valores resultantes da atualização, foram prontamente revistos pela mesma central de cálculos por iniciativa do presidente do tribunal, inexistindo, então, qualquer hipótese de mácula ou erro desde aquela data, junho de 2002. Instado a se manifestar sobre a petição da agravante, o Estado da Bahia requereu a sua desconsideração por ter trazido aos autos informações de documentos inéditos, não abordados pelo acórdão proferido nos autos do mandado de segurança, sob pena de se transformar o rito especial da suspensão de segurança em verdadeira ação originária de rito ordinário, com ampla discussão de mérito e instauração de fase probatória, bem como alegou também que comprovou que o sequestro de mais de 16 milhões lhe causará transtornos de ordem financeira e operacional, além de abalar a ordem jurídica em face de um pagamento antecipado de precatório, cujo valor ainda se encontra em discussão. Fecho aspas. A desembargadora relatora do mandado de segurança informou que os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia foram rejeitados. Posteriormente, o então presidente, ministro Nelson Jobim, declarou-se impedido, nos termos do artigo 134.4 do Código de Processo Civil, e determinou que o processo fosse encaminhado a meu gabinete. Este é o relatório. O voto é o seguinte, senhores ministros.
Preliminarmente, quanto ao requerimento formulado pelo Estado da Bahia, no sentido de que sejam desconsiderados a petição da agravante de folhas 341 a 347 e os documentos que a acompanham, indefiro, porquanto há necessidade de que esta Corte chegue à verdade dos fatos ocorridos no presente caso, além de os documentos em questão serem cópias de documentos originários do próprio Poder Público, certidão da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, e ofício do presidente do tribunal, parecer da consultoria jurídica, etc., à exceção da reportagem do Jornal à Tarde. Passo a apreciar o presente agravo regimental. A decisão agravada, proferida pelo então presidente, ministro Maurício Correia, é a seguinte: a controvérsia desses autos tem natureza constitucional, tendo em vista estar em discussão a inteligência dos preceitos do artigo 100, parágrafo 2º, mesmo após a redação dada pela Emenda Constitucional número 30. Consta do processo que o presidente do TJ da Bahia, reconhecendo que houve precipitação na expedição do precatório em 96, suspendeu sua execução até que se desse o trânsito em julgado da decisão do juízo de execução, o que somente ocorreu em 13 de outubro de 99, conforme certidão em anexo. Em virtude desse provimento, o referido precatório foi excluído da ordem cronológica de sua apresentação. Anote-se ainda, diz o ministro Maurício Correia, porque é importante para o deslinde da controvérsia que a impetrante não se insurgiu contra a mencionada ordem de exclusão e também não comprovou que, após o trânsito em julgado do processo de execução, tivesse ocorrido qualquer fato indicativo de preterição do seu direito. Por outro lado, a inclusão de verba necessária ao pagamento de eventual precatório que houvesse sido expedido somente se daria após a elaboração e homologação dos cálculos que viessem a ser apresentados. Logo, até a conclusão desses procedimentos, não era dado exigir do Estado da Bahia a inserção na lei de orçamento de verba necessária ao pagamento do débito. Decorre desse entendimento a insubsistência da alegada preterição e a impossibilidade da decretação da medida de sequestro. Esta Corte, diz sempre o ministro Maurício, por ocasião do julgamento da ADIM número 2124, de que fui relator, analisou hipótese idêntica à questão abordada nesse pedido de suspensão, assim como nestes autos a instrução normativa 11 do TST, destinada a uniformizar os procedimentos relativos às execuções contra a Fazenda Pública, incluía a não alocação de recursos para pagamentos precatórios como ato de preterição, de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 100 da Constituição. Este tribunal, no ponto, declarou inconstitucional aquele diploma legal. Transcrevo para maior clareza os itens 1 e 2 da ementa do acórdão que traduzem a interpretação desta Corte. E aí, Sua Excelência fazia a transcrição. Entendo, digo eu, com o devido respeito à decisão proferida pelo eminente ministro Maurício Correia, que merece prosperar o agravo regimental interposto por Ergon Engenharia, pelas razões a seguir expostas. A Lei 4.348, no seu artigo 4º, autoriza o deferimento do pedido de suspensão de segurança para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou economia públicas. A suspensão de ato judicial constitui, no universo do nosso sistema normativo, providência de caráter excepcional, motivo por que se impõe o máximo rigor na averiguação dos pressupostos autorizadores da medida de contracautela, de forma a aplicá-la no exercício da atribuição monocrática prevista na lei, quando a manutenção da decisão hostilizada importe em verdadeiro risco de lesão aos valores públicos nela homenageados. O acórdão impugnado no presente pedido de suspensão, proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em princípio, buscou efetivar o que dispõe o artigo 100, parágrafo 2º da Constituição da República e está assim ementado. Leio. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, pedido de sequestro de verbas públicas suscitadas pelo Estado da Bahia, seguintes preliminares: inépcia da inicial por falta de pedido de citação do Estado da Bahia, de decadência e falta de legítimo interesse processual, de falta de interesse de agir ante a recorribilidade do ato atacado através do agravo regimental previsto no artigo 300 do Regimento Interno do TJ, de falta de liquidez e certeza do quantum debeatur, de ilegitimidade ativa da impetrante ante a cessão de créditos preliminares rejeitadas.
afastamento da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, porquanto imbricada no mérito da ação. Demérites. A retirada do precatório da ordem cronológica de pagamento pelo Estado da Bahia impunha a decretação pela autoridade coatora do sequestro de verbas públicas. A simples divergência nos cálculos não autoriza a inadimplência. Injustificado o retardo para a correção aritmética. Atualizados os cálculos, faz-se imperativo a concessão do writ para determinar o sequestro de verbas públicas dentro do valor atualizado e acatado pela impetrante e também pelos credores cessionários, preliminares rejeitadas, impossibilidade jurídica do pedido, segurança concedida. O mandado de segurança em questão foi impetrado contra ato omissivo do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, que não determinou o sequestro de verbas públicas quando o Estado da Bahia excluiu por conta própria o precatório 800.455, do primeiro lugar da ordem de apresentação. Nesse sentido, asseverou a relatora do mandado de segurança, número tal, desembargadora Lealdina Torreão. Disse ela, aspas, no caso em apreço, verifica-se dos autos que, transitada em julgado a sentença proferida nos autos de execução movida contra o Estado da Bahia, perante a 8ª Vara da Fazenda Pública, devidamente mantida por este tribunal e pelos tribunais superiores, foi expedido o precatório 800.445, em 16 de junho de 1996, tudo em face da inadimplência do Estado quanto ao pagamento do preço concernente aos contratos de obras públicas, número 118 de 90 e 335 de 90, efetivamente cumpridos através da conclusão das obras do Hospital Regional de Vitória da Conquista, Hospital Couto Maia, Hospital João Batista Caribe e Iperba. Constata-se, assim, ainda, que o mencionado precatório foi retirado da ordem cronológica de pagamento quando se encontrava na iminência de ser adimplido. Ora, as circunstâncias concernentes ao trânsito em julgado da sentença judicial, devidamente convertida em precatório, e a preterição deste na ordem de pagamento pelo Estado da Bahia, impunham a determinação de sequestro de verbas públicas pelo eminente presidente do Tribunal de Justiça, e que não se avente ser possível a justificativa de que o precatório foi retirado pelo Estado da Bahia sem prévia consulta ou orientação do Poder Judiciário em virtude de o quantum debeatur encontrar-se controverso. Como sabido, o valor do precatório é corrigido anualmente pelo setor de cálculos do Poder Judiciário, sendo que na última atualização incorreu o setor responsável em erro aritmético verificado e indicado, inclusive pela própria impetrante. Entretanto, o referido erro material, primeiro, não autorizava a retirada do precatório da ordem cronológica de pagamento pelo Estado da Bahia, sem autorização ou determinação judicial, e segundo, por consistir em mero erro de fácil correção, haja vista que o pedido de sequestro fora formulado pela impetrante em janeiro de 2002. Em relação à exclusão do precatório número 800.455 da ordem cronológica de pagamentos pelo Estado da Bahia, por sua conta, assim se manifestou o próprio Estado, em petição direcionada ao presidente do TJ, atestando tal fato de forma cabal. E cito, aspas, como o Estado não pode realizar pagamentos, senão através de precatórios, e considerando que data máxima vênia, o precatório 800.445, em benefício da Ergon Engenharia, é o primeiro da ordem e que não deveria ter sido expedido, pois atado à causa subjúdice, considerando ainda que a referida empresa cedeu seus créditos à Ático, Projetos e Obras, o que dificultará sobremaneira a reparação de eventual dano, para a vigorosa hipótese de o Estado vir a obter êxito nos recursos agitados, considerando ainda que os precatórios seguintes ao presente não podem ser pagos enquanto este não for saldado, é que, com o devido respeito, devolve o aludido precatório para que Vossa Excelência, reconsiderando a decisão de determinar sua expedição, mande a quem de direito que aguarde o julgamento final da causa para então, se necessário, determinar nova expedição de precatório. Fecho aspas.
É dizer, o Estado da Bahia retirou da ordem cronológica de pagamentos e devolveu o precatório 800.445 sem qualquer autorização ou determinação do presidente do TJ, autoridade judicial competente para tanto. O Estado da Bahia assevera no presente pedido de suspensão que a agravante não comprovou a ocorrência de preterição na ordem cronológica de pagamentos de precatórios. Entendo que esta atuação configura efetivamente preterição do direito de precedência. O precatório 800.445 era o primeiro da fila. Não é crível, do ponto de vista fático, que outro precatório não tenha sido pago pelo Estado da Bahia durante todo este período. Não competia ao Estado retirar o precatório 800.445 da ordem cronológica em flagrante usurpação de atribuição exclusiva da presidência do Poder Judiciário Estadual. Argumenta ainda o Estado da Bahia que houve precipitação na expedição desse precatório em 96, dado que o trânsito em julgado do processo de execução somente ocorreu em 13 de outubro de 99, conforme certificado a folhas 43. No entanto, a certidão do Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que atesta que o referido trânsito em julgado ocorreu em 20 de agosto de 95. Ora, a certidão de trânsito em julgado de folhas 43 se refere aos embargos à execução opostos intempestivamente pelo Estado da Bahia, conforme se depreende do acórdão proferido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça nos autos da apelação civil 29.781, decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, enquanto a certidão de trânsito em julgado de folhas 350 se refere ao processo de execução. Entendo, senhores ministros, que, mesmo se a razão quanto ao trânsito em julgado estivesse com o Estado da Bahia, isso não o autorizaria a retirar por conta própria o precatório 800.445 do primeiro lugar da ordem cronológica de pagamentos, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal. Não é assim que deve proceder o ente público. O Estado dispõe de mecanismos e recursos legais para impedir este pagamento, não devendo assumir funções exclusivas que não são as suas, sob pena de subversão da ordem constitucional. Assevere-se, finalmente, que não se trata de não inclusão de verba necessária ao pagamento do precatório, mas da sua deliberada exclusão da ordem cronológica de pagamentos quando estava na iminência de ser pago. Não há, portanto, que falar em lesão à ordem pública ou economia pública estadual por parte do acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia nos autos do mandado de segurança número 10.979. Por todas essas razões é que dou provimento ao agravo regimental para indeferir o presente pedido de suspensão. Ministro Menezes Direito. Estou dando provimento, ministro Menezes No caso, houve inclusive um pronunciamento do STJ assentando a preterição. Sim. Ministro Menezes Direito acompanha. Ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Eros Grau. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro Carlos Brito. Acompanho. Ministro Marco Aurélio. A retirada, presidente, indevida do precatório da ordem natural implica, a partir do equívoco, implica preterição. Acompanho Vossa Excelência, provendo o agravo. Tribunal, unanimidade, deu provimento ao agravo regimental nos termos do voto da relatora. Não, agora tem que descansar um pouquinho. Ministro Menezes Direito, Vossa Excelência é relator do agravo regimental na reclamação 5.023, agravante o município de Belém e agravado o juiz federal da 5ª Vara Federal. Contra uma decisão que foi tomada pelo ministro Pertence, em que eles invocam que teria havido uma violação ao que foi decidido na ação direta de constitucionalidade 1662.
Nessa ação direta de inconstitucionalidade de 1662, o que a Corte decidiu foi com relação a uma instrução normativa do TST, que alcança basicamente precatórios judiciais. E nesse caso concreto, o que ocorre é um bloqueio numa ação civil pública originária de importância elevada para que o município de Belém pudesse repassar as verbas para o SUS, no valor de cerca de 17 milhões de reais. E eu estou entendendo que a decisão adotada pelo eminente ministro Pertence está correta, na medida em que não existe nenhuma semelhança de base empírica entre o que foi julgado na ação direta de inconstitucionalidade de 1662 e o que está sendo decidido pelo juiz federal da comarca de Belém, em que se trata, na verdade, de uma ação civil originária e que se cuida de repasse de verbas relativas ao SUS. Foi feito esse bloqueio, não dá ensanchas, portanto, ensanchas à reclamação. Poderia dar ensanchas a qualquer outro tipo de recurso, mas não reclamação. Por essas razões, eu estou negando provimento ao agravo. Há divergência? Não. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Ministro Ricardo Lewandowski, agravo regimental no mandado de injunção 751, agravante Joaquim Matias Barbosa Melo e agravado Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, esse é um caso interessante, mas eu me permito resumi-lo. É um mandado de injunção em que se pretendia o acesso, que nós criássemos normas ad hoc para que o impetrante pudesse ter acesso direto às notas taquigráficas dos julgamentos desta Corte. Na verdade, nós já temos previsão para o fornecimento destas notas taquigráficas após a correção por parte do relator. Eu neguei seguimento a este mandado de injunção, entendi que não havia lacuna a ser colmatada e mantenho esse entendimento, estou negando provimento ao agravo regimental. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental. Senhores ministros, vamos fazer um intervalo de 20 minutos.